interrupções de laço pode ser feito por break e continue. Então, podemos fazer interrupções e vamos fazer isso utilizando o laço for e while. Aqui um pequeno fluxograma para mostrar como isso acontece, né? Então nós temos um determinado laço e o break, né? Uma linha de comando aqui pode ser testado e pode ser, o break pode interromper, no caso, o laço em questão. Então, como exemplo, vamos mostrar um programa que conte até 100, mas que permita ao usuário interrompê-lo a qualquer momento. Vamos utilizar o laço for. Então, para esse programa, o que seria a entrada? Justamente o usuário entraria com um ponto de interrupção, né? O processamento é basicamente contar de 1 até 100 e a saída é imprimindo cada laço. Então, o pseudocódigo seria alguma coisa desse tipo, né? Início e fim. Início tem a ver com o carregamento do programa na memória. Aqui a definição do tipo da memória, do tipo, né? Que no caso é inteiro. E o nome das variáveis, no caso o conte que está sendo inicializado com 1. E essa linha diz que o programa vai ler o conteúdo dessa variável para. Esse comando para, ele vai testar se essa variável é menor ou igual a 100. Se for verdadeiro, ele vai escrever o conteúdo da variável. E tem esse comando C aqui, que ele vai testar se pare, digitado pelo usuário, é igual ao contador, o conte. Se isso for verdadeiro, ele interrompe e termina o programa. Ou seja, com isso, o usuário vai entrar com um valor específico, né, através da variável pare, e esse C testa, interrompendo naquele momento. Aqui o código-fonte selado, né, que tem duas mensagens aqui, que é dada pelo DISP só para informar o usuário. Então, o programa imprime de 1 até 100 e para interromper o laço digite um número. Então aqui, com esse comando, vai aparecer essa mensagem para o usuário, digite quando parar, e essa função vai capturar o que for digitado no teclado e vai colocar na variável pare. Aqui nós temos o laço for, né? E aqui a variação, o início e o final dessa variável. O passo é 1, porque ele não está especificado aqui. Então, aqui esse comando DISP vai imprimir o conteúdo dessa variável e vai depois testar se o conteúdo da variável é igual ao pare que foi digitado pelo usuário. Se isso aqui for verdade, então ele vai interromper o programa. Simplesmente o programa termina. Senão ele vai continuar a imprimir, né, através do DISP, vai imprimir o conteúdo dessa variável. Aqui nós temos exercício, né, propondo que o usuário defina qual o valor até onde o contador vai imprimir, né? Então, em vez de ser 100, como a gente já especificou, poderia ser um número qualquer. A gente poderia colocar uma mensagem aqui, usando o input, né, para que o usuário especifique também o valor máximo. Então, isso é como exercício. O exercício 2 é substituir o for pelo while, né? E precisamos observar que o while exige uma inicialização da variável e também um incremento da variável. O exemplo 2 é fazer um programa que conte de 1 até 10, repetindo essa operação 5 vezes. Né? Ele vai contar de 1 até 10 5 vezes. E vamos utilizar o comando enquanto, o while, né? E usando o break para interromper. Então, aqui como entrada não é nenhuma, porque a gente está dizendo que o programa já vai entrar de 1 até 10. E vamos fazer o break para interromper. E, então, esse processamento vai contar até 10 e vai repetir 5 vezes. Né? E vai imprimir os números à medida que são gerados. Então, nós temos aqui o início e o fim. Né? A parte do programa está aqui porque não coube aqui embaixo.
Então nós temos aqui a definição do tipo e do nome das variáveis, sendo que esse aqui está sendo inicializado, né? Nós temos o cont1 e o cont2 como as variáveis. Aqui nós temos enquanto, inicializado com 1, significa que é um laço infinito, né? Por isso que ele precisa do break para interromper o laço. Então aqui ele vai escrever o conteúdo da variável 1, do cont1, e aqui, continuando na programação, ele vai inicializar o cont2 com 1. Depois a variável enquanto também vai ser um laço infinito, escreve o conteúdo da variável cont2 e faz um teste se o cont2 é igual a 10, né? Porque ele vai contar de 1 a 10, 5 vezes. Se isso aqui for verdade, ou seja, se o conteúdo dessa variável for 10, então ele vai interromper, vai dar um break aqui, né? E vai terminar o C. E depois incrementa o conteúdo da variável 2, né? Porque essa variável vai variar de 1 até 10. E depois, quando ele terminar isso, ele vai para a variável 1, né? Que ele vai contar 5 vezes. E novamente ele vai fazer um teste, se ele é igual a 5, né? Se ele atingiu, se ele já imprimiu 5 vezes. Se for verdade, ele vai interromper também, né? Se não, ele incrementa e volta novamente aqui no início do programa. Então preciso observar que essa variável, ou esse laço aqui, ele está embutido dentro de outro laço. Então tem uma variável aqui enquanto e tem uma segunda variável enquanto aqui, uma embutida dentro da outra. Então essa aqui, como está mais interna, ela vai ficar aqui dentro, né, gerando os números de 1 a 10, e quando termina ele sai e vai fazer 5 vezes, né, ele vai fazer 5 vezes a repetição desse 10 vezes aqui. Então aqui o código-fonte Saraiva talvez até esclareça um pouco mais o entendimento. Então basicamente aqui essa variável está sendo inicializada com 1, e essa função aqui, né, como é 1, é um laço infinito, e ele vai imprimir o conteúdo dessa variável aqui cada vez que passa por aqui, né? Então aqui nós temos o bloco da segundo while, né, que ele começa inicializando essa variável com 1, e depois aqui tem outro laço infinito, e ele vai imprimir o conteúdo da variável 2, né, que está começando com 1. Depois ele testa se é igual a 10. Se for falso, ele incrementa a variável 2 e fica nesse laço aqui imprimindo de 1 até 10. Certo? Então, quando chegar a 10, quando essa variável for igual a 10, ele sai fora, né, sai fora desse laço while. E então, o que ele vai fazer? Ele vai testar se o cont1, né, que foi inicializado lá em cima, se ele é igual a 5. Né? Se ele não for igual a 5, né, porque ele está começando agora, ele vai incrementar essa variável, né, e vai voltar aqui novamente, né, vai imprimir o cont1 e vai iniciar novamente esse outro while aqui, esse outro enquanto. Então, cada vez que ele fizer toda essa passagem aqui, ele vai imprimir 10 vezes, né, essa variável. Aí ele sai aqui, incrementa, vai para a segunda vez, imprime novamente 10 vezes. Então ele vai imprimir 5 vezes essa variável, né? Ele vai contar de 1 a 10 5 vezes. Esse é o objetivo. Então nós temos aqui os dois laços while, né? Esse verde aqui é o mais externo e aqui nós temos o mais interno. E aqui o contador, né, porque cada vez que ele passa aqui ele tem que começar por 1 novamente, né, para ir até 10, e quando ele começar da próxima vez, começa com 1 e vai até 10 também. Aqui é a explicação, né, que eu já falei. E aqui nós estamos usando o break para interromper o laço, né?
Isso transforma de interromper. Nós fizemos isso usando o break. Então, né, já falei sobre isso. Então, antes de reiniciar o segundo lar, reinicia o contador 2 igual a 1. Recordar que quando saiu do laço 2 era igual a 10, né? Por isso que ele tem que ser reinicializado ali. Quando essa variável contínua atingir o valor 5, o programa vai terminar. Né? Porque ele faz o teste aqui, né? Quando a variável contínua for igual a 5, ele vai dar um break e aí sai do externo, né? E vai terminar o programa. Então aqui nós temos o exercício que é mostrar como é que esse programa mostra os resultados, né? Dá uma explicação, ou pelo menos mostrar como é que isso é impresso, né, na tela do computador. Aqui nós temos o exemplo 3, né? Faça um programa que peça números inteiros e apresente a soma ao final. A soma deverá ser interrompida quando o usuário digitar 0. Deverá enviar uma mensagem ao usuário ao terminar e usar o laço while e break para interromper o laço infinito. Então, o programa vai fazer uma soma, mas pode ser interrompida para o usuário. Né? Então, a princípio, a entrada seriam números inteiros digitados pelo usuário. O processamento é somar esses valores e depois imprimir o resultado. O pseudocódigo mostra aqui também a mesma relação, definição de variáveis, né? A entrada de dados, que o programa vai ler um número digitado, vai somar nessa variável, que deveria ser inicializada aqui com 0, e vai fazer um teste, né? Se o num, né, que foi a variável que o usuário entrou, se for 0, né? Se isso aqui for verdade, então ele vai dar uma mensagem e vai interromper através de um break. E vai sair e vai escrever o resultado da soma. Então, enquanto isso aqui não for verdade, ele vai ficar pedindo um valor para o usuário, vai somar e vai imprimir. Então aqui temos o código em Scilab, que dá algumas mensagens para o usuário. Esse programa soma números inteiros digitados. Digite o 0 para sair do programa. Já dá a orientação para o usuário, né, que digitando 0 o programa interrompe. Então, inicializa a variável soma com 0 e cria um laço infinito do while. Então, aí dentro desse laço ele vai pedir, vai mandar uma mensagem para o usuário, né, e o que o usuário digitar no teclado ele vai colocar dentro da variável 1. Como esse soma aqui já foi inicializado com 0, né, no primeiro momento, no primeiro laço, ele vai colocar o num nesse valor soma. E depois vai testar, né, se esse valor que foi digitado pelo usuário não for 0, né, porque o 0 é o que vai interromper. Porque se isso aqui for verdade, o que ele vai fazer? Ele pode dar uma mensagem e interrompe o laço while e imprime o resultado. Mas enquanto isso aqui não for verdade, né, se isso aqui é falso, ele sai fora e volta dentro do laço while, porque o laço while é um laço de repetição. Aí ele pede novamente um número inteiro, faz a soma, testa, se não for 0, volta novamente repetido de forma repetitiva indefinidamente, né, porque aqui nós temos um laço infinito. Aqui nós temos o exercício 4, que é justamente com relação a essa última linha aqui, né? O que aconteceria se nós tirássemos aqui, está comentado, né? Se nós tirássemos essa linha e colocássemos aqui nessa posição, né? O que aconteceria com o programa? Qual seria a resposta do programa? Gostaria que vocês fizessem e me dessem esse resultado. Continue é outra forma de interromper o laço, né? Não é exatamente interromper o laço, mas é um salto de iteração. Então aqui nós temos um exemplo que nós temos
uma opção aqui, né, o while, ele vai testar se essa opção é diferente de 4. Né? E depois vai dar uma mensagem para o usuário, né? Escolha uma opção entre 1 e 4 e escolha 4 para sair. Então ele vai fazer um teste também, né? Se esse valor que foi digitado não é menor que 1 ou maior do que 4. Né? Se o usuário digitar, né, essa opção ou essa, né, essa barra aqui, esse pipe, significa ou, né, operação lógica ou, e se isso for verdade, ele dá um display, né, vai imprimir na tela a opção inválida. E o contínuo, o que é que ele faz? Ele volta a imprimir essa mensagem novamente. Então, enquanto, se o usuário continuar a digitar valores menores que 1 ou maior que 4, o programa vai ficar preso aqui nesse laço aqui. Não é exatamente um laço, né, mas ele interrompe o while, porque ele está dentro do while, né, e volta para o início do programa novamente. Então ele vai ficar aqui no início, né, somente ele vai sair daqui se o usuário digitar um valor de 1 até 4. Né? E aqui essa função select vai pegar a função do usuário, né, se estiver entre 1 e 4, e vai dar uma mensagem de acordo com o valor impresso. Né? Então, se for, por exemplo, digitado 1, né, ali se o usuário digitou 1 aqui, ele vai dar uma mensagem, a primeira opção. Se for 2, segunda opção. 3, terceira opção. Se for 4, né, aí o que acontece? Né? Ele vai dar uma mensagem, programa finalizando, e tem um outro break aqui. Né? Então, ele sai também do while. Esse contínuo ele fica dentro do while, né? E o break sai fora do laço while. Nesse exemplo, se a opção digitada for menor que 1 ou maior que 4, a mensagem de opção inválida será impresso e o laço while será reiniciado. Só para reforçar o que faz essa função contínua. Mas é isso aí. Muito obrigado.